Salve, salve rapaziada, vamos para mais um vídeo aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber novos vídeos. E durante o empréstimo a Roma receber proposta, pode vender e o Sassuolo é obrigado a devolver o jogador para que ele seja vendido. Mas o Sassuolo teria uma taxa de vitrine desse valor da venda. Exemplo, geralmente taxa de vitrine costuma ser 10%. Isso acontece muito aqui no futebol brasileiro também. O Flamengo, quando empresta Yuri César, por exemplo, na época que ele foi vendido, ele estava emprestado ao Fortaleza e o Flamengo teve cerca de 10% ali do valor da venda. O Fortaleza teve cerca de 10% do valor da venda pela taxa de vitrine. Isso é normal. E existe essa taxa de vitrine entre Roma e Sassuolo, caso o jogador seja vendido. O Flamengo abriu conversas. A ideia do Flamengo é comprar o jogador, ou seja, adquirir os direitos econômicos do atleta para ele se tornar jogador do Flamengo de maneira definitiva. Vamos lá, para mim seria um baita reforço, tá? Acho que chegaria ali para ser titular, ou ao menos brigar pela titularidade. Não considero um jogador apenas para compor elenco, muito pelo contrário. Acho que o Flamengo tem que sim pensar na lateral esquerda com urgência antes de pensar na lateral direita. Muita gente pensa ao contrário, mas não tem jeito. Não dá para você começar a temporada apenas com um lateral esquerdo, que hoje é o Ayrton Lucas, e que ele teve uma queda de rendimento no segundo semestre de 2023. Por isso que eu digo que o jogador uruguaio chegaria para ser titular ou ao menos brigar muito forte pela titularidade. Então o Flamengo abrindo conversas aí com a Roma, as conversas estão em andamento, não tem como dizer que vai dar certo ou não vai avançar. Eu estaria sendo leviano com vocês, tá? Agora vamos começar um outro assunto aqui que envolve o Gabigol. Mas antes de trazer os números detalhados da pedida do Gabigol pela renovação de contrato, a gente vai falar sobre, novamente, o presidente do Corinthians, que, na minha opinião, está apenas vendendo ilusão para a torcida do Corinthians. Por quê? O presidente do Corinthians, o novo presidente, Augusto Melo, ele participou de um programa do Sport TV, que tem a apresentação do jornalista André Rizek, e nessa participação ele disse o seguinte sobre Gabigol. Ele voltou a falar do interesse em contratar Gabigol. Corinthians tem total condição financeira, no caso. Gabigol é um grande jogador e interessa a qualquer clube. Por que não tentarmos uma boa conversa? Queremos sentar com o pessoal do Flamengo. Há interesse dos dois lados. Por que não tentarmos? Seria bom para o Gabigol respirar novos ares. Vamos chegar a um acordo, se Deus quiser. Isso Augusto Melo disse. Aí o André Rizek, que na minha opinião foi muito bem na pergunta, ele perguntou: quando você diz que há interesse dos dois lados, é porque você já conversou com o Gabigol? Você está se referindo ao que o Gabigol disse na participação do podcast, que foi o Podpah? Por que há esse interesse dos dois lados? Aí o Augusto Melo apenas respondeu: não conversei com ele e quero perguntar pessoalmente. Gente, com todo respeito, como é que ele diz que há interesse dos dois lados, sendo que até o momento ele não conversou com o Gabigol? Não faz o menor sentido isso. Por isso que eu repito, para mim, o novo mandatário corintiano está apenas vendendo um sonho para a torcida do Corinthians. O Corinthians não tem condição financeira de tirar o Gabigol do Flamengo hoje. Por que eu falo isso? O Gabigol pode chegar, bater a mesa para pedir para ir para o Corinthians. Algo que eu acho que não vai acontecer, mas supondo que aconteça, hipoteticamente falando, Gabigol chega lá na mesa da diretoria do Flamengo: eu quero ir para o Corinthians. Beleza. O Flamengo vai falar, sabe o quê? Tá bom, você quer ir para o Corinthians? Então avisa para o Corinthians que você só sai pela multa rescisória. O Flamengo não vai fazer negócio com o Corinthians. O Flamengo, para fazer negócio, se fosse o Thiago Maia já seria difícil, ainda mais sendo o Gabigol. Mas o contrato dele acaba no fim do ano. Beleza, é exatamente isso. Ele tem contrato com o Flamengo. Então, o que o presidente do Corinthians está fazendo, eu trato como palhaçada. Vender ilusão para a torcida do Corinthians. E você, torcedor do Flamengo, que assiste esse vídeo aqui, repito, nessa janela de transferência, o Gabigol não sai. Ele não vai sair do Flamengo. Primeiro que ele não quer, e segundo que o Flamengo não vai vender. E a renovação? Aí é uma outra situação. Se ele não renovar, no meio do ano ele pode assinar o pré-contrato? Pode. Ele vai fazer isso? Eu acredito que não. E ponto. E o Flamengo só não vai renovar com ele se ele não voltar a jogar futebol durante 2024. Agora a gente vai entrar no assunto que eu acho extremamente pertinente. A pedida do Gabigol
para poder renovar com o Flamengo. O que fez não só o departamento financeiro, mas vários departamentos dentro do Flamengo a baterem de frente e falarem: Landim não pode renovar. Vene, quais são